hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. Já deixa aí o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, já pega o seu material de estudo, sua Bíblia, seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo. Quantas coisas nós temos aprendido até agora e hoje no capítulo 12 não vai ser diferente. Vamos direto para a leitura, Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente dos versos 1 até o verso 8. Vamos lá? Jesus é o Senhor do sábado. Capítulo 12, verso 1 diz assim: Naquele tempo Jesus passou pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a comer as espigas. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhes: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Então, olha só, mais uma vez, os fariseus que ficavam à espreita de Jesus, tentando achar ocasião contra ele, veem os seus discípulos colhendo as espigas, comendo, e era um dia de sábado. E a gente sabe que os fariseus colocavam um jugo maior perante a lei, eles acrescentavam coisas humanas à lei, né, a lei de Deus, mas eles acrescentavam coisas para deixar aquilo mais pesado. E aí Jesus vem sabiamente com a sua resposta, dizendo que ele é o Senhor até do sábado. E olha só, né, os fariseus, eles se importavam muito com as regras, de forma dura, punitiva. Eles eram tão zelosos quanto as regras e eles esqueciam da misericórdia, da justiça e da fé, como Jesus fala. E aí Jesus traz um assunto muito legal que está lá, um acontecimento que está em 1 Samuel, capítulo 21, dos versos 1 ao 6, que onde cita que Davi come os pães da proposição. Aqui nós vemos que a misericórdia, ela pesa mais do que o ritual. O sacerdote, percebendo a urgência da situação e confiando em Davi, fez uma exceção para ele. Ele entregou aqueles pães, que eram os pães que eram os pães sagrados, né? Porque naquele momento a necessidade de vida era maior. E Jesus usa esse episódio para ensinar algo aos seus discípulos e para falar aos fariseus também, que a lei não foi dada para matar, mas para preservar a vida, que a misericórdia tem precedência sobre o ritual. E se Davi pôde receber exceção, quanto mais o Filho do Homem. A forma como eles guardavam o sábado era antibíblica. Então, como eu disse, os fariseus colocavam um jugo maior nessa questão. Em todas as leis, eles acrescentavam ali alguma coisa. No verso 6, Jesus diz que é maior que o templo. Imagina como os fariseus ficaram ao ouvir isso. Ele fala que, né, Jesus fala: Eu sou o Senhor do sábado. O sábado era para o descanso. E Jesus é o dono do nosso descanso. O sábado se cumpriu em Jesus. E lá, vamos ler agora dos versos 9 até o verso 14, diz assim: Jesus cura no sábado. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar aos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha, é por consequência lícito fazer o bem aos sábados?
Verso 13: Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então, aqui mais uma vez, os fariseus procuravam um motivo para acusar Jesus. Nessa fala da ovelha, Jesus afirma que eles tinham mais misericórdia do animal do que do ser humano, porque eles salvariam a ovelha no sábado, mas Jesus não podia curar ninguém no sábado, né? Não podia curar o homem da mão mirrada. Jesus curou o homem e os fariseus conspiraram contra Jesus. O que Jesus faria? O que Jesus fazia? Ele curava, ele libertava, Jesus falava com os pecadores. Isso era uma afronta aos fariseus, porque os fariseus se achavam superiores aos outros. Só que Jesus tinha apenas boas ações. E nós, muitas vezes, seremos odiados por fazermos o bem, por sermos diferentes. Assim como Jesus ensinou que nós temos que amar os nossos inimigos, nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Esse ensinamento é totalmente contrário ao ensinamento do mundo. Por isso que nós seremos odiados pelas nossas ações, porque as nossas ações refletem a Cristo. Vamos ler agora dos versos 15 ao 21, diz assim: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam uma grande multidão, e ele curou a todas as pessoas. E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas suas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Nesses versos, nós vemos a promessa do Espírito Santo. Nós vemos também o que Deus falaria no dia do batismo de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Qual era o propósito de Jesus ao anunciar o reino de Deus e sua justiça? Que Jesus não brigaria com ninguém, não contenderia com ninguém, nem se justificaria. Ele era um homem, ele tinha mansidão, era um homem sábio. E nós temos que lembrar que nós temos que ser como Jesus foi. E aqui fala, né, Mateus, é o evangelho da profecia cumprida. E aqui Jesus cita aquilo que Isaías profetizou 600 anos antes. Você encontra esse texto lá em Isaías, capítulo 42, dos versos 1 até o verso 4. E mais uma coisa muito interessante que fala aqui nesse versículo é do caniço ferido e do pavio fumegante. Dependendo da tradução, tá um pouquinho diferente, tá? Cana quebrada, morrão que fumega, mas significa a mesma coisa. O caniço ferido é uma planta, o caniço. Ela é alta, ela é fina e ela está geralmente às margens do rio, né? Como exemplo, o Rio Jordão. Quando ele está ferido, significa que ele está se quebrando, ele está prestes a cair. Então, representa simbolicamente uma pessoa que quase está desabando, uma pessoa que quase está desistindo. O pavio fumegante é o pavio de uma lamparina. Quando está fumegando, é que ela quase começou a se apagar. Ela produz pouca luz, pouca fumaça. Representa simbolicamente uma pessoa que a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo estão quase extintos. Então aqui Jesus traz esses dois exemplos, essa profecia de Isaías para falar que o servo do Senhor, que é Jesus, porque a profecia usa esse termo, servo do Senhor, ou servo sofredor, ele não destrói o fraco, ele não despreza aquele que está por um fio, mas ele restaura, ele reacende, ele fortalece tudo aquilo que parece estar perdido. Então, nós vemos aí, Deus nunca vai pisar em alguém que está caído, mas ele vai reerguer, ele vai dar força, ele vai sustentar. Quantas vezes nós ficamos
Como esse caniço ferido, como esse pavio fumegante, as nossas forças se esvaem, parece que nós não vamos suportar, não vamos aguentar mais. Deus dá o sustento, Deus fortalece, Ele que nos guarda, Ele que nos protege e nos mantém de pé. E olha só, no verso 21 fala: e no seu nome os gentios esperarão. Então, no seu nome, mostra que o poder do nome de Jesus, os gentios que foram enxertados aí na videira, foram enxertados em Israel, que fazem parte agora do povo de Deus, nós que esperamos e aguardamos ansiosamente Jesus nos buscar. Vamos ler o verso 22 e 23? Jesus repreende novamente os fariseus, diz assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, um endemoniado cego e mudo, de tal modo que o curou, e o cego e o mudo falavam e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Então o povo se perguntava se ele era mesmo o Messias, não é o filho de Davi, da descendência de Davi? Então o povo ainda se questionava se aquele homem era mesmo o Messias. Depois de tantos milagres que Jesus realizou, o povo ainda tinha dúvidas. Vamos ler do verso 24 ao 30, diz assim: mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsaria então os vossos filhos? Porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manitar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, os fariseus odiavam os milagres que Jesus fazia, ou seja, tinha algo de errado ali. Eles atribuíram ao diabo aquilo que era obra do Espírito Santo, aquilo que Jesus havia realizado. E nós sabemos que quando se fazem isso se chama blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem perdão, segundo a Bíblia. Então Jesus explica que uma casa é sobre a casa dividida, ou você é de Deus, ou você é do diabo. Os discípulos dos fariseus também expulsavam os demônios, e eles faziam isso por quem? Por mais que os discípulos dos fariseus fossem sobrecarregados pelos rituais, pelas regras, também recebiam o poder de Deus para libertar os endemoniados. Lá no verso 29, fala como Jesus poderia combater a ação do diabo se o diabo pudesse impedir a Jesus. Jesus venceu o diabo no deserto, venceu o diabo durante o seu ministério, e quando morreu e quando ressuscitou. Jesus tem poder sobre tudo e sobre todos. E aí no verso 30 fala, né? Ou você está com Jesus, ou você está contra ele. Vamos ler os versos 31 e 32? Aqui cita o pecado contra o Espírito Santo. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então aqui Jesus deixa claro um pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos agora para o verso 33, que diz assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazer a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhecerá a árvore. Jesus fala muito isso, nós conheceremos os falsos mestres pelos frutos, e
e nós conheceremos os bons pelos frutos também. Então, nós não podemos julgar as pessoas, mas devemos analisar os seus frutos. Os seus frutos dirão quem elas são. Versos 36 e 37 diz assim, 34, deixa eu ver onde eu parei, 34 e 35, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. O homem bom tira as coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Verso 36 e 37. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por todas as tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Que aqui nós vemos que todas as palavras que saem da nossa boca, elas são escritas num livro, por quê? Por todas as palavras que saem da nossa boca, nós prestaremos conta. Se são palavras boas ou ruins, nós prestaremos conta. Então, no dia do juízo, todos prestarão conta daquilo que disserem. Imaginem aqueles que atribuíram o mal àquilo que era do bem, aqueles que blasfemaram contra o Espírito Santo. É a mesma coisa que alguém chamar Jesus de diabo, é a mesma coisa. Versos 38 ao 41 diz assim: então alguns dos escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e diz assim: uma geração má, adúltera, pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração, e há condenação, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Então aqui os fariseus pedem um sinal miraculoso para Jesus, sendo que Jesus já tinha feito muitos milagres. Mas isso não adiantaria de nada, Jesus fala para eles, porque eles atribuíam o poder divino ao diabo. O ministério de Jonas tipificava o ministério de Jesus. Verso 42 fala assim: a rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Olha só, então a gente já viu que Jesus disse que ele é maior que o templo, ele é maior que Jonas e ele é maior que Salomão. Então Jesus mostra que quem ele é. E olha só, Jesus usa a figura da rainha de Sabá, uma governante que visitou o rei Salomão em busca de sabedoria. Sabá ficava provavelmente na região do atual Iêmen ou Etiópia. Ela atravessou um deserto imenso para ouvir a sabedoria de Salomão. Quanto mais grave é rejeitar alguém que é maior que Salomão. É isso que Jesus está falando. Versos 43 a 45 diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e achando-a desocupada, varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando e habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim também acontecerá com esta geração má. Então, olha o que Jesus está falando. Nós temos muita responsabilidade quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, quando nós conhecemos a verdade. Isso é de grande responsabilidade, porque a nossa
Obrigação é proclamar este evangelho, esta palavra, proclamar Jesus a outras pessoas. Nós não podemos guardar só para nós, porque o fim de quem não conhecer a Cristo, se entregar a Cristo, é a condenação eterna. Assim como uma pessoa que foi liberta, não vigiou, outros 7 espíritos piores se apoderarão dessa pessoa, assim como Jesus falou. Então, quem rejeita a Cristo traz juízo sobre si. Quem rejeita a Cristo, infelizmente, entra em apostasia e vai perder a sua salvação, a vida eterna com Jesus. E aí eu pergunto, você está zelando pela verdade? Você está zelando por aquilo que Deus te deu? Vamos ao verso 46 ao 50, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, e pretendendo falar com ele, e disse-lhe alguém: Eis que aqui fora tem a sua mãe e seus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, e diz: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Esse versículo muito conhecido, né? Então, há muita interpretação errada acerca desse versículo. Jesus amava a sua mãe, Jesus amava os seus irmãos. Aqui nós não temos dúvida, né, que Maria teve mais filhos além de Jesus, né? Os irmãos de Jesus se converteram somente após a ressurreição dele. Nós vemos que mesmo seus irmãos de sua família não acreditavam, né, no ministério dele. E nós entendemos que a família de Jesus ainda não compreendia o seu ministério, mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, o seu irmão Tiago, né, realmente compreendeu quem era Jesus, e pode ser que eles ainda não viam como Messias, mas depois eles acreditaram, depois da ressurreição. E Jesus amava a sua família, zelava por ela, tanto é que na cruz, naquele momento ali de dor, de sofrimento, João, discípulo amado, estava perto de sua mãe, e Jesus fala para ele: Eis aí a sua mãe, cuide dela, porque Jesus sabia que agora que ele voltaria para o Pai, a sua mãe aqui na terra teria João para cuidar dela. Então Jesus se preocupava assim. Mas as pessoas que querem distorcer a palavra, distorcer a verdade, trazem ensinamentos aí de heresias, ensinamentos errôneos, não é? Que palavra tremenda! Quantos ensinamentos nós aprendemos com a fala de Jesus, com o que ele falava, como é edificante estudar, meditar e aprender a palavra. Não deixa de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse estudo com mais uma pessoa. E nós estamos aí quase na metade do Evangelho de Mateus, vamos finalizar ele todinho. Você vai ter aí todos os capítulos para estudar, verso por tema. Glória a Deus. Obrigada por ter ficado até aqui. Fiquem com Deus e até mais.